só, por que vocês me condenam então? Vocês ficam dizendo que eu estou pregando um evangelho falso. Vocês me perseguem de cidade em cidade. Aonde eu vou, eu sou preso e vocês me acusam diante das autoridades. Já fui chicoteado, já fui apedrejado, expulso da cidade, fui preso, passei fome e necessidade. Mas então vocês estão sendo incoerentes. Se o pecado traz glória a Deus e por isso Deus não pode condenar o pecado, por que vocês estão me condenando? Não é? Vocês dizem que o que eu prego é uma mentira, que é o evangelho. Os judeus diziam isso, que Paulo estava pregando uma mentira. Ora, se o que Paulo está pregando é uma mentira, essa mentira de Paulo está só confirmando que Deus só tem um Deus que é verdadeiro. Então Paulo não merece ser condenado, porque a mentira de Paulo exalta a glória de Deus. Então por que os judeus estão condenando ele? Tá aí o raciocínio, é o que está no verso 7. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Ele está falando como homem, não é? Ele está usando o que a gente chama de um argumento ad hominem, ou seja, contra o homem, virando o argumento contra o acusador. E aí, o terceiro ponto do argumento, verso 8. Esse argumento é mais ou menos o seguinte: se isso que vocês estão dizendo está certo, que Deus não pode derramar sua ira sobre o pecador, porque o pecado no final glorifica a Deus, então nós vamos dizer o seguinte, vamos cometer o mal para que venham bens, vamos pecar para que a graça seja superabundante, vamos fazer o que é errado para que Deus, o perdão de Deus seja cada vez maior, vamos afundar na imoralidade para que transpareça a santidade de Deus, façamos males para que venham bens. E o pessoal dizia que essa era a pregação do apóstolo Paulo. Você pode imaginar isso? O pessoal dizia que era isso que Paulo pregava. Agora, pensa com a cabeça do judeu. Ele escutava Paulo pregando. O que era a pregação de Paulo? O homem é salvo pela graça, mediante o sacrifício de Cristo. Não é por nada que o homem faça. E onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. O judeu ouvia isso aí e dizia, peraí, o que esse cara está dizendo é o seguinte: quanto mais eu pecar, mais graça eu vou experimentar. Essa mensagem que esse homem está pregando é uma mensagem perigosa, porque vai fazer com que as pessoas se sintam seguras. Elas vão começar a imaginar que são salvas pela graça, e aí elas vão viver de qualquer jeito. Vão viver na imoralidade, na desonestidade, na pornografia, na impureza, na cobiça, na lascívia, no ódio, na mágoa, e elas não vão achar que isso seja nada errado, porque a salvação não é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Se não é pelas obras, não importa o que eu faça, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Então, a mensagem desse homem é perniciosa, é perigosa. Era assim que funcionava a cabeça do judeu quando ele ouvia Paulo pregando que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. E foi essa a interpretação da Igreja Católica quando Lutero começou a dizer: o homem é justificado pela fé somente sem obras da lei. A Contra-Reforma Católica veio em cima e dizendo: essa sua mensagem é uma heresia, porque ela libera os homens para viver de qualquer jeito. E aí no Concílio de Trento eles condenaram a mensagem da reforma. E até hoje, eu entendo porque que as pessoas pensam assim. Às vezes, quem dá razão para elas pensarem assim, somos nós. Porque nós dizemos que somos salvos, nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, mas a gente vive como se não fizesse diferença nenhuma diante de Deus se eu adultero ou não, se eu vou para a cama com minha namorada ou não, se eu sou desonesto ou não. Os evangélicos fazem isso. E o mundo olha e diz: esse pessoal diz que é salvo, mas não estou vendo diferença nenhuma entre a maneira deles viverem e a minha maneira. Aí eles vão dizer isso aqui, façamos males para que venham bens. Era a interpretação que se fazia da pregação do apóstolo Paulo. Paulo, ele vai responder isso mais adiante no capítulo 6. No capítulo 6 ele vai dizer: continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Resposta de Paulo: de modo nenhum. Como é que nós vamos permanecer no pecado, nós que já morremos para o pecado?
E aí ele vai introduzir a doutrina da nossa união com Cristo, e ele vai dizer, uma pessoa que é crente de verdade, ela morreu com Cristo na cruz para o pecado, ela não é mais escrava do pecado, ela não vive mais debaixo do domínio do pecado, é uma contradição em termos. Um crente que vive na prática do pecado, ou ele não é crente, ou ele vive uma vida de santidade, mas ele não pode ser as duas coisas. Ele vai responder isso no capítulo 6, mas por enquanto aqui, ele só responde dizendo, verso 8, porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens. Paulo diz simplesmente isso, olha, a condenação destes é justa. Eu não vou nem responder, diz o apóstolo Paulo, Deus vai julgar esse pessoal. Tem hora que não adianta mesmo, responder, é dizer, esperar o juízo de Deus. No dia do juízo nós vamos ver se foi isso que eu disse. Eu quero concluir aqui, irmãos, fazendo a seguinte pergunta: o que é que podemos aprender aqui dessa passagem difícil, teológica, né, que segue raciocínios tortuosos, né? Nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, que há uma tendência no coração humano de se revoltar contra Deus e questionar o seu julgamento. 3 objeções. Paulo tinha dito, a salvação é pela fé, pela graça. 3 vezes os oponentes levantaram objeções e cada vez tinha um argumento diferente e mais complicado. Há uma tendência no coração humano de não se sujeitar aos oráculos de Deus, de não querer aceitar a revelação de Deus. Nesse sentido, não há neutralidade. O nosso coração é naturalmente inclinado ao mal. Nós somos inimigos de Deus por nascimento. É somente pela graça de Deus que nós vencemos essa inclinação hostil a Deus e nos sujeitamos ao senhorio de Cristo. Se Deus não tiver misericórdia de nós, o nosso coração carnal, rebelde e corrupto vai se levantar contra Deus, questionar e se rebelar como essas pessoas estavam fazendo aqui. As pessoas são capazes de forjar argumentos e silogismos para justificar a si mesmas e os seus pecados. Outra coisa que nós vimos aqui, que os judeus receberam muitos privilégios da parte de Deus, isso é verdade, mas eles perderam esses privilégios por causa da incredulidade na revelação que Deus lhes deu e porque eles rejeitaram o Messias Jesus Cristo. Mas a incredulidade do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento não mostra a infidelidade de Deus, simplesmente mostra que nós todos somos pecadores corrompidos, em comparação com Deus que é justo, verdadeiro, santo e bom. Uma vez eu vi o Paul Washer fazer uma declaração, eu sei que era uma declaração de efeito, mas eu achei extraordinária. Ele disse assim, sabe qual é, ele está falando para um auditório, e depois isso viralizou na internet, muitos de vocês já devem ter ouvido. Ele falando para um grande auditório, ele disse assim, você sabe qual é a pior notícia que eu posso dar a vocês nessa noite? Deus é bom. E por que isso é uma má notícia? Que eu sou mau e vivo num universo controlado por um Deus bom. Essa é a má notícia, que Deus é bom. Por que é uma má notícia? Porque eu odeio esse Deus, porque eu sou inimigo dele, porque eu não quero ser como ele, eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu não quero que esse Deus bom me ensine a ser bonzinho. Eu não quero ser bom, eu quero ser mau. Eu quero fazer o que eu gosto. Quero fazer o que eu gosto. Então, a incredulidade do judeu e a rebeldia dos pagãos, enfim, aponta para aquilo que nós já sabemos, que nós somos uma raça corrompida e pecadora num universo guiado, criado e controlado por um Deus justo e bom. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus haverá de julgar o mundo um dia. Um dia Ele vai trazer a juízo toda a obra. E naquele dia Ele vai derramar a sua ira sobre os incrédulos, os rebeldes, judeus ou gentios.
E ao fazer isso, ele estará sendo justo e verdadeiro. E ao fazer isso, ele vai ser justificado com o realce da sua santidade e da sua glória. Por isso, nós devemos rejeitar toda e qualquer desculpa em nosso coração e na nossa mente que incentive, justifique ou diminua o pecado. Nós devemos nos livrar de qualquer tentativa do nosso coração enganoso de abrigar o pecado em nossa mente e em nosso coração, sabendo que Deus conhece todos esses silogismos.